Gente, tudo bem com vocês? Eu quero falar sobre um sonho, né? Um sonho que surgiu tem pouco tempo, mas que graças a Deus eu pude construir esse sonho antes mesmo de vir um sonho. E aí eu vou estar contando pra vocês. Só vou ajeitar aqui rapidinho e já eu volto. Então, gente, tomei um pouco de água, me organizei melhor para estar fazendo o vídeo, então vou continuar. A questão do sonho, né? Se vocês leram, né, sobre o que significa esse vídeo, eu vou estar contando um pouco desse sonho, vou estar falando como é que surgiu. Então, tudo começou quando eu fui fazer o curso de pedagogia. E aí, quando já terminando o curso, né, que é para ser professora de 0 a 12 anos, eu mesma indagava e falava: nossa, professor tem que cuidar dos filhos dos outros, tem que dar aula para os outros, tem que, sabe, cuida dos filhos de todo mundo, mas não tem tempo para cuidar dos próprios filhos, né? E quem é professor, minha mãe sempre falou pra mim, nunca fica com um emprego, sempre tem dois, sempre vai vendo o que vai dar pra conseguir sobreviver, pra poder ajudar em casa, pra dar uma boa escola pro filho e tudo isso, né? E aí, eu já interrogava sobre isso, falando sobre e os próprios filhos, como é que a própria mãe não pode cuidar do próprio filho, a professora cuida de todos os outros filhos, mas não pode cuidar dos dele. E aí eu pude, assim, eu até lembrei aqui que, assim, uma mãe chegou a ser professora da própria filha, sabe? Ficou 1 ano sendo professora da própria filha, mas só 1 ano e tchau. E aí eu me indagava sobre isso por causa do meu curso, né? Mas depois que eu vim para os Estados Unidos, né? Já completou 2 anos que eu tô aqui nos Estados Unidos. Então eu fiquei sabendo sobre isso. Já comecei a ficar sabendo sobre a irmã do meu esposo, né? Que ela faz homeschooling. E ela tem 3 filhos. E ela faz com os 3. E aí por meio disso que eu fui sabendo, assim. E também fui pesquisando outras mães. Eu fui vendo que em torno de 20 a 30% das mães aqui nos Estados Unidos fazem isso. Isso é algo comum aqui, não é tanto no Brasil, é algo que ainda tá, né, começando, engajando sobre isso, né? Tem pessoas, eu vi que tem no Brasil que já estão fazendo isso, mas não é tanto quanto aqui. E foi por meio disso, eu até peguei um panfleto, pedi o panfleto sobre o homeschooling da minha cunhada. Então eu pra saber, né, como é que eles fazem, como é o método. Então é bem voltado para a Bíblia, é bem voltado o material usando a Bíblia, tanto na alfabetização quanto na leitura também, livros. Então vai ter coisas voltadas para a Bíblia, para a história, sabe, da Bíblia, o que ela faz, né? E eu me maravilhei muito com até o material didático também, sobre a questão da criança. Eles já começam usando blocos, usando materiais de pintura, lúdicos. Então, tudo isso eu estudei, só que eu não tinha visto a parte, assim, eu nunca estudei ou melhor, pra dizer que não, eu estudei em uma, né, eu estudei em várias escolas, eu acho que em torno de 10 escolas eu estudei aí no Brasil, mas teve uma que era católica. Então, eu chegava assim, a única coisa que tinha sobre a questão de ser uma escola católica era que tinha oração antes de começar as aulas
e que às vezes entrava freiras ou então havia esse movimento. E tinha, e também tinha uma matéria sobre isso de religião, essas coisas, né? Mas graças a Deus o professor era, sabe, bem tranquilo, era um professor assim, eu nem sei se é católico ou não, nem sei qual era a religião dele, mas o cara era bem mente aberta, sabe? E ele sabia de várias outras religiões. Então foi bem interessante, sabe? E também só assistia quem queria, mas me surpreendia porque em torno de 20 alunos ficavam ouvindo esse professor que dava aulas sobre isso, né? Voltado para a Bíblia, voltado para Deus. Era outro nome, não falava que era cristianismo, não falava isso, que era uma aula cristã ou era uma aula católica. Era uma aula voltada para Deus e às vezes vinha outras religiões, ele falava de outras religiões. E não era uma matéria que teria prova, mas eu assistia, sabe? Eu cheguei a assistir essa matéria. Só que quando eu soube disso, veio no meu coração essa vontade de eu ser professora dos meus filhos. E aí eu conversei com o meu esposo e teve uma pergunta assim crucial que eu perguntei pra ele assim: "Ah, se na hora quando eles crescerem, né? Porque quando é criança, a criança não quer sair de casa, a criança não quer ir pra escola quando tem em torno de 4 a 5 anos. Mas quando vai crescendo, pode vir sim o interesse, por exemplo, em torno dos 12 para 13 em diante, a criança pode sim ter vontade de ir para a escola normal, né? De professor, tudo. Então eu perguntei pro meu esposo isso, né? Falei, se eles quiserem não ter mais homeschooling, vai crescer e, sabe, vai ter opinião própria, vai ter gostos próprios e pode ser que não seja igual aos da gente. E aí ele falou assim, que ele não iria pagar escola e que ele quer que termine a escola, o high school, né, aqui que fala, até o final com o homeschooling. Então, e é interessante porque assim, eu nunca vi autoridade paternal. Na minha casa, eu via muito a autoridade de minha mãe, mas a do meu pai eu não via tanto. Claro que às vezes minha mãe passava a bola, né, mas não era tanto quanto de minha mãe. E eu tinha, quando era criança, eu não sei porque eu tinha medo de minha mãe, porque ela falava com autoridade, sabe? E isso é incrível, isso a gente tem que, como cristão, aprender essas coisas de falar com autoridade, que Cristo nos deu. Mas voltando aqui sobre o sonho, é algo assim que despertou e cada vez mais tem crescido e eu tenho buscado blogs para me espelhar, mães, mas assim, eu ainda não tenho a referência assim de principal. Eu já sei assim o homeschooling que eu quero, que eu tenho vontade, mas ainda não despertou isso de... Não é nem a palavra despertou, é outra coisa, mas assim, de ter uma referência principal na questão do homeschooling, né? Mas é isso, gente, eu queria compartilhar um pouco com vocês algo que eu não sei como é que eu vou trazer isso pro canal. É algo que tem muito preconceito, mas eu vejo assim que é algo que também tem que ser rebatido, é algo que tem que ser conversado, porque muitas pessoas não entendem sobre isso. E eu percebi uma coisa, tem pessoas que quando você fala sobre isso, elas pensam que você vai querer influenciar ou que se sente mal por, né? Algumas pessoas se sentem até mal, né? Por ser mães, e não é assim. Eu escrevi no meu Facebook, vou falar um pouco do que eu escrevi aqui que tem a ver com sobre isso, que é a questão de que cada mãe é diferente. Não é porque eu quero isso para os meus filhos que você tem que fazer a mesma coisa, sabe? Que você tem que colocar, tipo, ser professora dos seus filhos. E o que me dá muita segurança sobre isso também, de querer isso, é que
eu fiz o curso de pedagogia. Então, para uma mãe que não fez o curso, para uma mãe que não se sente segura em educar seu filho da melhor maneira, então eu vejo isso, que o melhor é você fazer o que é melhor pro seu filho, sabe? O que eu tô vendo que é melhor pro meu filho e cada vez mais me dá segurança e certeza sobre isso é do homeschooling, mas você pode olhar pra, sabe? Para o que você quer, para o que você imagina para os seus filhos, o que você planeja, né, na questão da educação dos seus filhos, e aí você pode pensar assim que isso não é para você. E tá tudo bem, sabe? E tá tudo bem, porque é bem melhor não fazer e tendo a consciência, né, de que não quer fazer, do que fazer forçado, do que fazer sem amor, sabe? É uma dedicação muito grande. É algo que, assim, eu já tô aos poucos, eu ainda não tenho filhos, mas aos poucos eu tô pensando sobre isso. Porque, assim, só por eu estar casada e ter meu esposo, eu já tenho coisas para fazer dentro de casa. Então, imagine com filhos, né? Vai ter mais coisa para fazer. E fora quando começar, né? Que começa com 3 anos. Né, já pode começar o homeschooling que eu tava vendo com 3 anos. Então, é incrível por conta de que cada vez mais eu encanto e cada vez mais eu vou assim, tendo essa certeza de que eu quero, que eu tenho o apoio também do meu esposo sobre isso, que ele também vai ajudar, que ele tá animado sobre isso, né? Então, isso tudo, esse suporte é muito bom. Então, se vocês forem ver, eu vi isso pouco, né? Eu vi, por exemplo, da Flávia Kalina, que ela falou que queria fazer o homeschooling, mas o esposo não queria. Então, ela fez a melhor coisa da vida dela, que não adianta também você querer isso e seu esposo não quer, não vai dar certo, sabe? Vai ter confusão, não vai ser bom pro seu casamento, não vai ser bom pros seus filhos. Então, a gente tem que também ser sábias, sabe? E é incrível por conta de que o que eu tenho visto é que a gente não é somente nosso trabalho, a gente é muito mais do que isso. E eu tenho pensado e analisado sobre isso, de que é mais importante Deus e depois a minha família do que um trabalho, do que um ministério. Se meu relacionamento com Deus e meu relacionamento com a minha família não está bem, não adianta abrir ministério desse jeito. E Deus é Deus de ordem. Então, você não vai se sentir bem com isso. Você não vai conseguir fazer com excelência seu trabalho, seu ministério, sua profissão, se a sua casa não está em ordem. Se o seu relacionamento não está em ordem. Então, eu queria começar, é a primeira vez que eu falo sobre isso, mas espero que abençoe muitas pessoas. Quero continuar falando sobre isso, sabe? E tudo tem a ver também com a questão de resposta, porque se não for bom eu estar falando sobre isso, também eu vou parar. Mas eu vejo assim que é bom já saber dessas coisas, é bom já saber como vai ser, né, falar sobre isso agora, do que quando eu estiver com meus filhos, que eu não quero, sabe, eu quero que tudo seja na paz, em ordem, decência. E falar de sonhos, né, trazer de sonhos aqui, eu sempre espero, assim, tipo, que isso contribua para os outros, que isso ajude e não, sabe, que tenha confusão. Então, se houver algo, né, sobre isso, desse assunto, eu também vou parar de falar, não quero confusão aqui pro meu canal, sabe? Não gosto disso e não quero confusão pro meu canal. Mas isso é um assunto que eu quero falar, assim, já abrindo aqui,
pra ver sobre isso, se eu vou continuar falando sobre isso ou não. Se eu vou trazer outras coisas. Então, gente, espero que vocês fiquem com Deus, que vocês gostem, que vocês dêem muito like. Então, até a próxima. Até segunda.